Diferença do trabalho de ricos e pobres. Bom, eu não sei em qual condição você se encontra, e o fato é que, se você parar agora e começar a observar aquelas pessoas que estão em melhores condições e as que estão em piores, você só de começar aí a observar, mesmo por durante pouco tempo, você já vai perceber algumas mudanças a nível comportamental. Primeiro, as pessoas que estão melhores colocadas a nível financeiro ou que melhor se colocaram, essas pessoas têm mais segurança. Então, não significa que essas pessoas tiveram segurança o tempo inteiro, e muito menos que tiveram uma condição financeira boa o tempo inteiro. Mas significa que elas têm essa habilidade de terem mais segurança, mesmo quando estão erradas. Já se pararmos para pensar nas pessoas pobres, elas não têm segurança, não acreditam nela o tempo inteiro. E isso já muda todo o desenho, porque se de certa forma você está programado para não acreditar em você, você não vai conseguir desenvolver o seu potencial. Bom, a partir do momento que se entende essa primeira lição, a segunda é: as pessoas ricas ou com uma condição mais vantajosa, elas sabem a importância do outro dentro do negócio delas. Então, primeiro, elas sempre dão um jeito de ter o seu próprio negócio, porque isso vai fazer toda a diferença. E tendo um negócio, elas sabem que elas não conseguem fazer ou cumprir todas as atividades. Então, elas sempre estão pensando em coletivo. E não fica você aí pensando que estão pensando em você. Estão pensando no sistema que foi criado, e você é necessário para que você ocupe ali, né, uma atividade e consiga exercer. Claro que toda regra tem exceção, existem pessoas que se preocupam demais com os seus colaboradores, porém fazem pouco, né, por eles. Então, a grande verdade é que existe muita hipocrisia em volta desse tipo de assunto. E estamos falando de uma relação de trabalho, não devemos também pensar aí que as pessoas devem ficar oferecendo mais do que o que foi combinado. Porque uma vez que foi combinado, o que na verdade resta é a parte que combinou, a parte que ofereceu, honrar aí o compromisso, né? E, é claro, a outra parte também. Bom, dentro desse contexto, elas entendem que é necessário, então, que se tenha pessoas no sistema para que elas possam ganhar dinheiro através dessas pessoas. Por quê? Quando elas fazem isso, elas estão tendo consciência de que elas não conseguem fazer o trabalho de 10 pessoas, mas elas conseguem pagar para 10 pessoas fazer o trabalho que ela deveria fazer dentro do seu sistema, da sua empresa. Bom, já em compensação, os pobres, eles estão pensando o tempo inteiro em resolver tudo, custe o que custar, que demore 10, 15, 20 dias. Mas a teimosia é tão grande que faz com que a pessoa fique ali, perdendo tempo. Tempo esse que é muito valioso, vai embora e não volta. Tempo esse que você não consegue comprar. Mas o pobre, na maior parte das vezes, ele vai bater esse martelo aí até dar certo. Ou então, até, na verdade, sofrer tanto e entender que não vai dar certo. Essa é uma das diferenças marcantes também. E se você for parar para pensar nisso, é engraçado, mas essa situação está voltada à educação, a conhecimento.
Não significa que uma pessoa é melhor do que a outra, mas só significa que geralmente a pessoa que entende um pouco do sistema empresarial, que monta o seu, que ela tem um certo domínio sobre alguma atividade que faz com que ela tenha uma boa captação de renda muitas vezes. Já o pobre, além realmente de teimar demais, não dar valor para o tempo, não busca instruções, orientações corretas, enfim, vive muitas vezes de fé e não dá valor para união. Na maior parte das vezes está brigando com relação ao mundo inteiro. Como se essa briga, essa revolta fosse resolver a situação que tanto o deixa desconfortável ou a desconfortável. E eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu hoje entendo que eu fiz muita coisa errada no passado porque eu não concordava com a condição financeira, mas quando eu fazia essas coisas erradas, eu estava contribuindo para que eu continuasse nessa situação desagradável a nível financeiro. E quando você muda, porque o segredo está com você, ninguém vai afetar, ofender você se você não permitir. Ninguém vai tomar o seu tempo se você não permitir. Então, o problema não está nos outros, está em você. E é necessário que você se recomponha, que você entenda, antes de mais nada, que a responsabilidade sobre a sua vida está aí, diante de você. E a todo momento você tem, na verdade, sim, o direito de optar por assumir ou terceirizar. E muitas vezes as pessoas só estão terceirizando a responsabilidade que é delas. Bom, então entenda que as pessoas que têm dinheiro, elas assumem uma responsabilidade. Elas sabem muito bem fazer isso. E geralmente é uma responsabilidade sob ações e comportamentos que vão fazer com que elas ganhem mais. Uma outra diferença que existe entre pobres e ricos é que você pode perceber, mas pobres estão o tempo inteiro reclamando. E ricos, a maior parte, toda regra tem exceção, mas a maior parte está o tempo inteiro chamando atenção para as coisas boas que, entre aspas, fizeram. Chamando atenção numa conversa, para uma casa que compraram, para um carro, chamando atenção para algum tipo de benefício. E isso já demonstra uma inversão muito grande de valores. Uma outra coisa também é que as pessoas que têm uma vida financeira melhor, né, com exceção daquelas que não se prepararam e acabaram recebendo um prêmio ou uma herança, mas com relação àquelas que construíram, elas, na maior parte das vezes, não têm calo na mão. Elas sabem o quanto que é importante o trabalho estratégico. E as mãos só afirmam que o trabalho delas está voltado para uma área de planejamento, uma área de estratégia. E isso faz toda a diferença. E quando você olha na mão de uma pessoa mais simples, de um pobre, de uma pessoa pobre, você acaba percebendo que as marcas estão ali, muitas vezes, do trabalho duro, sujo, desconfortável. Bom, o fato é que, de qualquer maneira, é importante você entender que o rico pode sim ficar pobre novamente se não tiver uma postura, um comportamento, uma disciplina, um conjunto de ações aí realmente que faça com que ele se mantenha e cresça. E o pobre pode ficar rico também, desde que entenda que é necessário mudar os comportamentos. O intuito desse vídeo foi só levar para você aí a possibilidade de começar a fazer algo agora, que é realmente mudar. E mude através de um sistema
conhecido como modelagem. Procure, na verdade, alguém que você se identifica, que tem aquilo que você realmente deseja, e comece a pesquisar essa pessoa, mesmo sendo de longe, comece a perceber o comportamento e comece a se pôr, comece a pensar como essa pessoa iria, na verdade. E pode ter certeza que repetindo as ações, logo, logo, você alcança os resultados. É assim que as coisas funcionam no mundo inteiro. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com aquelas pessoas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Fiquem com Deus, um abraço e fui!